Olá, amores da Intisicado, estamos aqui para mais um programa e hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo, como é o mês dos pais, nós vamos falar aqui com pai e filho, que além de pai e filho são muito amigos. Eu vou já apresentar para vocês o Julian Piccoli e o Vitor Piccoli. Até já! Como eu falei para vocês, estamos aqui com uma dupla que eu gosto muito, né? Admiro pela conexão, pela amizade, como é o mês dos pais. Eu estou aqui hoje com dois construtores e, além de construtor, o Vitor está vereador da cidade de Camboriú, né? Já esteve na mesma época que eu e agora volta à Câmara. E eu sei que ele não para, eu acho que esse moço tem rodinha nos pés. E eu quero agradecer a vocês dois por terem aceitado o nosso convite. Certo. Obrigado pelo convite, Anne. É um prazer hoje estar aqui. E ao lado do pai também poder participar do teu podcast. Uma boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu gostaria de agradecer o convite. É muito interessante fazer um convite que eu quase não apareço em imagem nenhuma, porque o político é o Vitor, e eu sou um empresário mais cometido, mais escondido, né? Não gosto de aparecer, não gosto de holofote. Mas é o principal cabo eleitoral do político que eu sei. Sim. Maior incentivador. Sim, eu dou a sustentação que o Vitor precisa, o apoio. Eu estou sempre junto. O momento mais difícil assim é quando o Vitor se acidentou, até antes que a gente ficou ali, eu fiquei 15 dias na UTI com ele, na porta da UTI, porque não podia ficar dentro. E assim, foi um momento mais difícil da minha vida, viu? O Vitor é filho único, né? O Vitor é filho único. Da Luciana e do João. Aliás, é um casal que eu admiro muito, gosto muito de vocês, de verdade. Vocês têm meu carinho, não é de hoje. Obrigado. Mas eu tomei um susto enorme também na época do teu acidente. Vitor, acho que estava todo mundo orando, né? Quem chegou, quem estava ali, quem conhecia, quem acompanhou. E realmente tu és um vitorioso, né? Pois então, Deus deu essa segunda chance para mim. E estamos fazendo melhor em caridade, por ajudar, sendo uma pessoa, já é uma pessoa que faz muita filantropia. Hoje faço muito mais, além do trabalho em si, que é a política em si, para mim é filantropia. E a nossa área de atuação é construção civil. Os dois são construtores hoje, né? Eu, na verdade, comecei no loteamento com meu pai. Nosso foco é loteamento. A gente passou para a construção por causa do Vitor e da Luciana. Eu não gostava de construir. Tive que terminar um prédio que a Luciana tinha começado porque ela teve um tumor cerebral em 2016. E ela ficou afastada. E eu e o Vitor, no fim, que fomos terminar o prédio dela. E aí onde que a gente engajou e começamos a fazer prédio pequeno. E ali que começamos a desenvolver a parte de construção. O Vitor, naquele momento, assumiu praticamente toda a função da empresa, que eu digo assim, eu fiquei só cuidando da Luciana naquele momento, e o Vitor assumiu com 20 anos, 22 anos, ele assumiu praticamente toda a parte administrativa naquele momento difícil, né? E conta aí, incomodou muito, já que nós estamos falando aí, fazendo um especial do Dia dos Pais. Agora eu vou falar, é verdade. Fala a verdade agora. Vou falar a verdade. Desmascarar o vereador. O Vitor é uma pessoa que é o seguinte, ele desde novo, ele diz assim, eu não vou me meter em droga, porque o sonho do Vitor era ser juiz. O sonho do Vitor era ser juiz. Eu até disse para ele, mas como é que tu fosse para o lado da política? Então ele disse, eu tenho que manter o meu espaço sempre em dia e organizado, para não deixar rastro para o futuro. E aí acabou na política. Até eu acabei na política, foi quando eu fui lá na Câmara receber um prêmio que até o Piteco entregou para nós e acabou lançando aí em 2016. O Vitor Piccoli vai ser candidato, e na época que fosse pelo PR, né, acabei não indo junto, fui pelo Democratas, mas foi em si pelo Piteco que eu voltei à política. Mas também vale lembrar que meu avô foi deputado federal, o pai foi candidato a vereador por Camboriú,
e Supremo Deputado Estadual tem por Camboriú, né? Então já vem uma história. Bacana, o pai já vem na história. Mas a política não está dentro de mim. Tá deixando para o Vitor. É assim, ó, a política... Eu não me engajei na política. Eu fui para mais para o lado... Na verdade, você está sempre engajado, que eu sei, nos bastidores. Sim, mas não diretamente ser candidato, não tem de colocar não tem esse desejo nem essa vontade. Bater, literalmente. É porque assim, ó, a gente hoje faz loteamento em 22 municípios, prédio em 3 municípios. Então assim, ó, eu gosto de andar, tá solto, sem compromisso. Eu abandonei, na verdade, a política porque eu não gosto de compromisso. Sexta, sábado e domingo. E político tem esse compromisso sexta, sábado e domingo. Então, por isso que eu não quis saber de ficar na política, né? Piccoli, eu vi um desabafo teu outro dia. Como é que tá a Câmara de Vereadores? O que aconteceu que te deixou chateado? Fiquei chateado por causa que muitos acham pelo acidente. A mesma coisa de outros políticos já sofreram AVC, não deixa de ser também um problema do meu traumatismo craniano igual tipo AVC. Então a pessoa acha que a gente ficou sequelado. Não é por causa que quem está em tratamento, mancando. Eu vou falar para as pessoas que o mancar não é sequela do meu traumatismo. Isso é a mesma coisa que um carro bater e quebrar o chassi e formar. Porque a minha perna, o jeito que ficou meu fêmur, só Deus curou mesmo. Não tinha osso para dar jeito, botar no ferro e colar que deve. Então ele ficou com essa plana da mancar e a mão por várias fraturas, mas eu tive muito estiramento de nervos periféricos. Então até cicatrizar, melhorar e poder fazer cirurgia de reconstrução é tempo, paciência. Quem teve político às vezes gosta muito imediatista. E o acidente, o tratamento, a gente teve que ter muito mais paciência, porque tempo, cura, cicatrização, não é uma coisa tão rápida. E às vezes a pessoa acha que a gente tem uma sequela neurológica, tem algum problema. Até hoje é uma bandeira que estamos defendendo o pessoal PCD, pessoas especiais. Estive na PAE esses dias também para poder ajudar muito mais. E eu agora também, nessa parte do PCD, tem muitas outras pessoas que vê a fragilidade e querem atacar muito mais. Então isso é... Mas isso foi um secretário? Teve um secretário de Camboriú que falou, o pai estava junto. Até ver que então pode fazer entrevista contigo, gente. Sério? Essa pessoa já teve que fazer uma entrevista contigo não faz muito tempo. E falou isso? Mas falou em tom de brincadeira, que isso não é nem brincadeira que se faça, mas que isso não é brincadeira, né? A gente sabe que quando você mexe até porque quem acompanhou e viu que foi um acidente, gente, gravíssimo que ele sofreu. Depois eu vou pedir para vocês contarem. E até foi uma coisa que assustou muita gente. Eu acho que o próprio Julian, quando soube, pensou, perdi meu filho. Na verdade, quando eles me ligaram, eles disseram, o Vitor morreu. Já me ligaram dizendo que o Vitor tinha morrido. Nossa, até me arrepia. Aí eu estava morando em Itajaí, parece uma viagem eterna, né? Porque até chegar, o Vitor mora em Camboriú. Chegamos lá no condomínio, ele ainda estava lá, fazendo o primeiro atendimento. Ele teve 5 paradas cardíacas, se eu não me engano. Nossa, lutou aí, amigo? Lutou. Dali, como os outros, ainda foi para o hospital, queria amputar a perna dele, foi uma briga na noite para não amputar. Eu tenho que agradecer até o pessoal do Ruth Cardoso, que deram bastante atenção. Então, a Márcia, que também é vereadora, que foi suplente, tenho que agradecer a Márcia, porque ela estava lá sempre presente, como os outros. Alguns dias ela estava ali comigo, ao meu lado, então eu também tenho que agradecer a ela. E não foi um momento difícil. Foram 15 dias de Ruth Cardoso e mais 30 dias no Hospital da Unimed. No Hospital da Unimed. O Vitor, na verdade, o acidente foi um jet boat que passou por cima do jet ski do Vitor. Passou por cima do jet dele. Isso. E foi em perícia do piloto. Isso é um assunto que eu não vou entrar em detalhe, porque está na justiça e já deu 3 versões diferentes. Deu uma no dia do acidente, deu uma na Marinha e agora ele deu mais outra na delegacia.
certo? Quando chegar em juízo, ele vai dar uma quarta versão. Que a mentira ela não tem a mesma história, né? A verdade, sim. Então, a gente sabe... Muita fé. Esse momento tem que ter. É uma luta, né? Você conseguia lembrar o tempo que estava lá? No momento que estava na UTI, a gente escuta tudo. Tudo que a pessoa está conversando de volta. Então é verdade isso. A hora que ia tomar banho, já sabia a hora que ia me dar banho, para me dar banho de leito. Então essa sensação eu tinha, quando chegava para conversar comigo, me visitar, eu sabia tudo que estava acontecendo no meu Então tu sabia redor. que o teu paizão estava ali dizendo, filho, preciso de ti, por favor, não vai. O pai começava a fazer pergunta, tu lembra de quem é essa pessoa que é sócio nossa? Deu, aperta minha mão, se é de apertar a mão. Daí quando eu comecei a piscar, pisca agora. E quando estava no hospital que eu estava atrás, quando eu comecei a falar, eu formava frases, iam falando o alfabeto, eu ia piscando quando a letra para formar a frase. Então É um guerreiro. Próximo passo, vencer a eleição. O Vitor, na verdade, ele nunca teve uma oportunidade de ser um vereador titular. Que vai ser a primeira na próxima, então. Assim, se Deus permitir, né? Porque, sabe, por ti mesmo, né, gente? Fosse 2 vezes na suplência e 2... Até convencer as pessoas de que a gente é bom e de que a gente está preparado não é fácil. Na verdade, é um processo que a gente passa muito tempo. As pessoas estão tão desacreditadas da política e dos políticos, porque eu fico bem triste quando alguém diz assim, é tudo vagabundo. É tudo igual, é tudo ladrão. Eles colocam todo mundo numa... Mas eu acho que a política é o maior reflexo que tem da nossa sociedade. É aquele tal negócio, né? Os políticos são o reflexo da nossa sociedade. E acho que tem que ter um pouquinho mais de conhecimento e cultura. Ali, vou ser bem honesto, pode até ficar bravo comigo, mas tem uns 4 ou 5 ali que não mereciam nem estar como vereador. Me desculpa, infelizmente, a cultura deles é mínima. Eu prefiro não falar, porque assim, como é que eu vou ter alguém que sabe menos do que eu me representando? Exatamente. Então, até porque assim, tem gente que diz, ser vereador é como se vereador fosse só passear. Tem gente que fica brava, às vezes, no período da eleição. Eu sou uma vereadora de porta em porta. Fui quando eu fui candidata, eu sempre gostei desse contato com a população, porque é um período que a gente tem que estar visitando. A gente precisa convencer, tem as pessoas que trabalham, que pedem voto, mas a gente precisa convencer a população de que nós merecemos o voto. E nada melhor do que o olho no olho. Só que a gente não consegue chegar em todos os lares, em todas as casas e poder olhar, essa conversa tete a tete com a população. Então, e dificulta muito, mas às vezes eu fico pensando, as pessoas depois passa a eleição, a gente se elege, tu não vem mais tomar café na minha casa. Só vem em período de eleição. Gente, mas o período de eleição é o período que nós temos que estar na rua, é um período que a gente tem para fazer essa caminhada e conseguir convencer a população de que a gente está preparado para ser o seu representante. Após esse período, nós temos que trabalhar. Então, ou eu vou para a casa da minha amiga tomar café, falar de política, ou eu vou fiscalizar, que é o meu papel, vou correr nas unidades, vou andar na cidade. É claro que andar pelas ruas da cidade conversando com a população, porque não tem coisa melhor, como a gente é o fiel representante, então tem que ouvir a população para poder fazer o melhor. Mas tem gente que confunde um pouco ainda o papel do vereador, né? Ele acha que às vezes o vereador ele tem que fazer o papel da assistência social, porque eles querem cesta básica, aí tem que fazer o papel, às vezes, da secretária de educação, porque ele quer uma vaga na creche, ele não quer saber, ele votou em você, ele quer que você... E às vezes a coisa dentro da lei é tão mais rápida e tão mais fácil, mas a pessoa não quer, ela quer o comodismo. E acaba, às vezes, muitas vezes, trocando o voto e colocando um representante que não está à altura da nossa cidade. Isso acontece, é aquela coisa do, eu vou votar no meu amigo, eu vou votar no fulano porque ele me ajudou a conseguir uma coisinha lá atrás, eu vou votar no fulano porque ele ajeitou ali. Não, você tem que votar em alguém que lute pela cidade num todo. Como você falou aqui da inclusão, a inclusão é uma pauta minha desde sempre, e agora você sabe como é importante isso. E, infelizmente, a maioria dos políticos não entende nada da inclusão, está só no papel, porque deveria ter laboratório para político. Botar uma venda, mandar... uma das coisas que eu mais senti dificuldade, que a Luciana e o Vitor usaram cadeira de roda. Cadeira de rodas. Era difícil
Era difícil descer de uma calçada, entendeu? Assim, ó, e a gente que é normal, a gente não nota isso. A gente acha que é besteira, e não é. O cego, ele depende daquela guia no chão. O cadeirante depende do rebaixamento. Ele depende de uma boa calçada. Porque assim, ó, eu como morador, não é a prefeitura que tem que fazer a minha calçada. Sou eu que tenho que fazer a minha calçada. Ah, é caro. Peraí, mas vamos fazer a calçada? Vamos manter... quando eu moro na minha frente da minha casa, eu mantenho limpa. Por quê? É a frente da minha casa. Não depende do gari fazer a limpeza. Se todo mundo tivesse consciência de fazer por si, não, mas ele acha que o poder público tem que fazer tudo. E não é assim. A gente tem que também ajudar a parte Cada da um limpeza. fazendo a sua parte, eu acho que a cidade cresce, né? Se tem terreno baldio sujo, a culpa é do vizinho, porque ele joga no terreno baldio. Não é o outro que mora lá longe que vem jogar. Até acontece. Mas o vizinho é responsável. Se vem alguém jogar no seu terreno baldio que é vizinho, chama atenção. E uma coisa que eu notei muito no Vitor também, que eu já tive ao lado, nós tivemos às vezes, porque eu sou uma pessoa, eu pareço uma pimenta, e aí às vezes as pessoas usam esse meu jeito mais... Bom, quando eu vi já explodi. Mas que você não... Você defende a cidade, não é? Eu nunca te vi se colocar numa situação ou oposição. Pode que, vamos dizer, o partido para nós é obrigado a ter o partido para se eleger. Nenhum candidato faz 4 mil votos sozinho para chegar a ser vereador. Mas depois que a gente chegar lá, não pode ficar em picuinha com o prefeito ou brigar com o prefeito, tem que ser pela cidade. Votar no favor que é melhor para o município. Não vou votar, vou fazer um projeto para ferrar com outra pessoa. Igual eu vi na Câmara, teve um vereador agora que fez um projeto que é para atacar uma pessoa da cidade. Eu achei errado, estou até mudando a lei, botando uma emenda na lei que já foi aprovada, porque travou toda a prefeitura. Então isso não é certo também. Nós temos que fazer pelo município, para ajudar o município, não para prejudicar. Mas eu acho que essa falta de preparo, até no nível da discussão, de repente você vai fazer uma emenda para discutir essa lei que acabou prejudicando muita gente. Tem que explicar 10 vezes, quase desenhar. É difícil, né? Porque uma LDO, por exemplo, quantas páginas tem uma LDO? Como é que uma pessoa vai defender? Vai fazer alguma coisa? Você nem sabe o que está votando, vota sim ou não, porque acompanha os colegas, então é difícil, é bem complicado. Na tua situação, por exemplo, falar, Vitor, financeiramente você não vai entrar na política para ficar rico, né? Então você quer entrar na política para mudar a vida das pessoas. E para mudar principalmente a qualidade de vida da tua cidade, porque você mora em Camboriú. Então não adianta a gente pensar com hipocrisia, não, porque o Vitor quer ser um bom vereador, porque ele quer ajudar a cidade. Não, ele quer ajudar a cidade, porque além de ser vereador da cidade, ele mora ali. É o nosso município. Outra coisa, fiquei ontem chateado, que tem essas rádios aí que eles fazem de Instagram, não, WhatsApp. Tocou o pau no Vitor, foi até agressivo. Até eu liguei para ele, meu amigo, se tu pode falar mal do político, se o político está errado, eu acho que tem que falar mesmo, tem que ser cobrado. Agora, até do amaciante da roupa, peraí, vamos de leve, não, que assim, a gente sabe que a gente tem uma linha para seguir. Falar mal do político por falar, aí ele me disse assim, porque eu ouvi falar, eu disse, pô, cara, tu ouvisse falar e tu já saísse atacando, isso é até feio. Daqui a pouco, como os outros. Aí eu saio processando e como é que tu vai ficar? Entendeu? Se redimiu, tá tudo bem. Aceitei as desculpas. Eu já cometi um erro com ele. E depois a gente conversou, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma consciência e volto atrás. Mas eu também sou assim. Se eu tiver errado, eu vou vir aqui e peço. Eu não sou perfeita, nunca fui. Ninguém é perfeito. Mas sou. Eu tenho que aprender a conhecer as pessoas. Vou falar mal da Jane por quê? Porque a Jane era certa na Câmara? Porque a Jane cobrava? Não, a Jane era... Desculpa. Tem uma personalidade forte. É verdade. Eu tenho uma personalidade forte. Então, assim, eu sei disso. Mas tem que saber. Mas eu reconheço também. E eu conversei contigo, né, Vitor? Na época, depois eu comecei a me sentir mal, e daí acompanhar mais o jeito do Vitor, tudo. Eu disse, mas é um bom moço. Até por causa que o cargo que eu ocupava na época não tinha espaço físico. Então, você se mandava para a Defesa Civil, se mandava na prefeitura. Eu atendia o pessoal na prefeitura, mas não tinha um espaço físico para atender o pessoal, que era muito importante naquela época. Até teve, após a questão da invasão, teve que deixar o pessoal fazer cadastramento.
consegui uma verba também para fazer as casas populares e acabaram perdendo a verba na época, mas eu não tinha onde atender o pessoal. Hoje o secretário que é da habitação, ele atende junto com não, tá com o DRN hoje. Hoje tá, mas estava com a Defesa Civil Isso. também. Eu acho que eles fazem um trabalho em conjunto, né? Mas é importante, tem que ter um espaço. Mas né? assim, tem que ter um espaço. Eu acho que falta até a equipe. Uma coisa que eu acho assim, errado em Camboriú, Camboriú não tem um diretor de planejamento. Tinha que ter. Porque se o secretário não pode assinar, o diretor tem que assumir. Isso, e quem tem o executivo, né? Não é o legislativo. Mas eu acredito que se mandar para o legislativo para aprovar um cargo de diretor, substitui outro que não dá, e faz um cargo que é importante para o município. E hoje eu vejo coisa pior. Além de não ter o diretor, tem pessoas sem capacidade técnica. Mas é importante. Isso é verdade, porque no planejamento pediram um outro... Porque tem que... Até falta um diretor, mas daí tem que assumir alguém com a capacidade. Com a capacidade, exatamente. E que assuma o problema. E que assuma o problema, exatamente. Entendeu? Porque eu acho que dificulta... É que dizem que se o secretário é para estar na rua para trazer recurso, tá, então, e até nesse tempo que ele vai, então a Brasília pede recurso, quem vai assinar o projeto? Aí fica tudo parado até ele voltar. É errado isso. Então bota o diretor ou o secretário adjunto e faz assinar junto. Então não tem essa questão de adiantar muitas coisas na própria FUCAM em si também ajudaria, não só o planejamento, para melhorar na saúde também. Melhorar o atendimento ao povo, porque assim, tinha uma época aqui para pegar uma alvará de uma casa de 40 metros quadrados, não saía. E hoje, assim, ó, o Piccoli, o Vitor, entre aspas, seria um vereador de oposição, pela questão partidária. Sim. E eu te vejo ser muito mais parceiro não parceiro da administração, mas assim, mais coerente, do que os próprios vereadores que seriam da base. Porque os vereadores da base, eles têm lá N cargos comissionados, secretários e diretores e N cargos comissionados e batendo no prefeito dizendo que a administração não presta, que a administração não é boa, que eles não conseguem ficar quietos, não conseguem defender porque a administração está ruim. Mas espera aí, se o governo está ruim, o governo que eles estão batendo está ruim, mas a maioria dos cargos são indicados por eles, então será que a culpa não é deles também? Eu acho que o vereador ele tem que ter um pouco de consciência. Como já foi dito aqui, além de a gente saber que é crime, o que já foi dito aqui, afirmado, essa negociação que tem entre Câmara, Legislativo e Executivo, essa troca, que não deixa de ser também uma coisa errada, mas que, na maioria das vezes, passa despercebida até pela população, porque a população está vendo o quê? O vereador está lá batendo no governo, está dizendo que o governo está ruim. Mas será que a população sabe que parte desse governo é indicação deste vereador? É difícil, né? Não é difícil para ti ficar assistindo isso? Hoje em si, vamos dizer, oposição mesmo na Câmara, vereador que é oposição não deveria ter cargo na prefeitura. E muitas vezes está acontecendo. Também era do prefeito chamar essa pessoa, ou exonera o pessoal e faz as coisas, ou deixa a coisa frouxa, né? Porque se o governo está ruim é porque também é culpa deles que tem a indicação, né? É a equipe que faz. Mas assim, o que você acha hoje da Câmara de Vereadores? Porque eu acho que às vezes a Câmara também precisa ser fiscalizada. Tem essa fiscalização na Câmara? Olha, porque eu lembro que eu batia muito numa questão quando eu estava lá. E até fui taxada de ruim e tudo, chamei para reunião, tudo, porque teve uma época que eu fiquei muito revoltada, porque quando você contrata um assessor, e o assessor às vezes vai na Câmara para bater o ponto, não tira nem o capacete da cabeça e vai embora, isso é roubo? Que moral que eu tenho de falar mal de qualquer outra pessoa do Executivo se eu não estou sendo exemplo? Como é que vocês veem isso? Olha, eu vou ser bem sincero assim. Um vereador que está fazendo diferença, o pessoal falava, debochava dele na rua, até por causa do jeitão dele. O irmão Maia está surpreendendo muita gente lá em Camboriú. Ele vai ao Brasília, traz recurso. É uma pessoa que muitos tiravam sarro dele. Na rua, do jeito dele, qualquer um fala mal dele. Mas é o que está trabalhando e está trazendo recurso. Ele é muito de rua, né? Ele é de estar bem perto da comunidade. Ele é engraçado, mas...
Eu estive participando de uma sessão, até foi uma discussão de um projeto da inclusão, que daí eu acabei participando. E eu vi um vereador dormindo, literalmente. Ele estava largado assim, largado, bem desse jeito, pessoal, gosto de mostrar para vocês verem. Em 2 sessões. Uma ele estava largado assim, na mesa diretora, praticamente dormindo, e na outra ele estava num joguinho no celular. Eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, é para isso que o povo paga o salário desta criatura. E eu fiquei tão indignada, disse que, gente, que vergonha, que absurdo. É isso que tu disse. O pessoal, às vezes, não tem preparo nenhum e acaba... Porque às vezes, não só também na questão do não vereador... Não tem muita exigência, né, para ser hoje não também só candidato. Do vereador dormir. Mas a questão, acho, do vereador, quando está lá na sessão, ele tem que estar arrumado. Então não adianta também chamar a pessoa em goma, não. Ele tem que estar representando a cidade. É um poder executivo, legislativo. Então a pessoa tem que estar representando, tem que estar bem vestido para aquele momento também. Não é, muitas vezes tinha vereador de chinelo de dedo e bermuda. Nem pode entrar, né? Mas, no plenário, até porque não pode subir no plenário de chinelo, mesmo para uma sessão. Até de bermuda tinha? E não pode. Depois tinha? eu não vi. Essa eu perdi. Felizmente, tem coisas que eu perco. Mas às vezes eu vou assistir. Eu fico pensando que vontade, dá uma coceirinha assim. Mas é porque a gente gosta tanto da cidade que você quer ver a coisa crescer, desenvolver. Sabe, Jane, eu voto em Camboriú desde 92. Meu primeiro voto foi quando eu fiz meu título, eu tinha 22 anos, mas porque na eleição anterior eu não podia votar. Então, meu primeiro título já foi para Camboriú. Eu voto em Camboriú desde 92. Voto lá no Caique. Nunca mudei. Porque eu comecei trabalhando no Monte Alegre. E aí eu digo, a pessoa, vou mudar, que tu tá morando lá pro lado do Rio do Pequeno, né? Não, eu quero ver, porque eu ainda encontro amigos meus. Quer dizer, está diminuindo o encontro porque a gente vai ficando velho, mas ainda encontro. É o momento que eu ainda consigo ver os meus amigos antigos, né? Mas eu continuo votando no Monte Alegre. No Monte Alegre? Que bacana, ali, ó. E aí, Piccoli, como é que tá a expectativa para o próximo ano? Candidatíssimo? Vai realizar teu sonho? A gente é pré-candidato, estamos pré-candidato. E vamos em frente, que é botar a cara para bater, porque para ser candidato a pessoa tem que ter, primeiro, coragem, porque pode entrar como não pode entrar. E se surpreender também, porque tem gente que acha que vai fazer lá 1000 votos e quando vê não teve nenhum voto. E também às vezes a gente contrata cada povinho que não tem voto nem para eles, a gente se engana com umas criaturas, né? Tem gente que entra na nossa campanha e acaba atrapalhando, não é? Às vezes. Isso é verdade. Pior que é verdade. Não é verdade? A gente vamos supor, de 100 pessoas, eu tenho 100 pessoas. A gente acha que é um ganho 70 podia dispensar. Um atraso. É verdade. 70 podia dispensar. Porque não se encosta, faz de conta. Na próxima agora nós vamos peneirar bem. Como os outros, vamos com menos pessoas, mas vamos de qualidade e não quantidade. Tá. O que você tem para dizer desse paizão aí, Vitor? O pai está sempre do meu lado, sempre apoiando também na questão da empresa. Eu era sempre responsável pela empresa até o meu acidente, ele teve que voltar a trabalhar, enfim. Então, muitas coisas ele não sabia como é que estava ocorrendo a empresa. Então, ele também precisava muito também que eu voltasse ativa. Eu tive que ficar 1 ano um pouco afastado. Isso foi complicado também para a empresa, mas ainda bem que a gente conseguiu fazer junto e às vezes eu queria ir para a rua e não conseguia, né? Mesmo de cadeira roda ir para a empresa, mas é complicado. Tua esposa também foi uma guerreira, né? Porque, afinal de contas, fazia pouco tempo que vocês fizeram 1 ano de casado. Ano de casado. Na UTI. Na UTI, não estava no hospital. No hospital. Mas ela foi também de valorizar, porque tem muitas pessoas que de 10, só 7 vão embora, só 3 ficam com o casal. Isso aí pude observar quando eu fui em Passo Fundo me tratar, numa clínica que lá na clínica tinha pessoas muito de AVC e TC. E as namoradas ou a esposa acabavam largando a pessoa. Porque
porque é uma pressão em cima. Eu até te disse uma coisa, né? Bota essa mulher na rua, que ela tem um carisma. Ela é muito carismática. É mais política do que ele. Ela é mais política do que ele. Eu digo, bota essa mulher na rua. Manda ela pra rua pedir voto pra ti, que tu vai ter a melhor cabo eleitoral de todas na rua. Só assim, ó, agora dentro do condomínio, nós estamos em 170 casas. Ela está convencendo todo mundo a transferir o título para Camboriú. Porque eles são moradores de Camboriú. E como os outros, e no mínimo são ela 100. Tem um perfil fora do Eu disse para ela, Magda, eu acho melhor tu ser a candidata, Magda, porque... Mas quem constrói, quem ajuda a construir um homem, sempre é a mulher, não adianta. E tu também, 2 baques, né, Juliano? Primeiro tua esposa. A Luciana foi... Que é outra guerreira, admiro demais ela também, ela me contando, eu conversei um pouquinho sobre a experiência que ela teve no teu aniversário, naquele período do acidente do Vitor, e assim, ó, não queria estar no lugar dela, nem por um segundo. Eu vou dizer pra ti, Deus dá uma força que tu não sabe de onde é que vem. Do jeito que eu tô aqui calmo, me arrebentando por dentro e tentando resolver as coisas, eu não sei de onde é que vem a força que Deus, ele dá é só por Deus a gente... Vocês são católicos, né? Eu sou católico, tanto é que o padre foi lá, logo que o Vitor chegou em casa, o padre foi lá fazer uma reza lá para ele, e ainda o meu primo brincou, ainda bem que tu estás vendo o padre, que podia ser o contrário, que tu tá de olho fechado, morto, e sem o padre, assim, pelo menos estás acompanhando. Mas assim, ó, eu sou católico, eu tenho muita fé, entendeu? Eu digo que Deus existe, porque Deus existe, só para quem sabe o que eu passei. É um milagre. Os 2 momentos da Luciana, que também foi pro centro cirúrgico, 3 que operaram no mesmo dia da Luciana, só escapou a Luciana. Todos os 3 abriram a cabeça no mesmo dia e só a Luciana que sobreviveu. E ela tem uma energia, né? Olha, às vezes eu digo assim, meu Deus, o Vitor tem uma energia, a Luciana tem uma energia. Como os outros, só porque eu sou gordinho, não, tem que... Não, porque vocês são mais calminhos, os 2. Daí pega a Magda e a Luciana... Não, a Luciana é acelerada. Acelerada e braba. Acelerada e braba. Mas assim, ó... E tem pique, tá? Tem pique. Tá assim, ó... Tu tá bem de cabo eleitoral. Bota as 2 na rua e pronto. Fica o teu pai administrando só nos bastidores. Manda elas pra rua. Mas assim, ó... Eu só tenho a agradecer... Como eu tô casado... Eu conheço a Luciana desde os 14 anos dela. Então a gente tem além de uma vida, uma história, né? Passamos momentos ruins, bons, difíceis. E como os outros, a gente quando casou, a gente só queria ter uma casa para morar, um emprego e um carro para passear. Deus me abençoou. Hoje vocês podem ajudar outras pessoas. Exatamente. Que eu sei desse teu coração, viu, Vitor? Eu observei umas coisas que você fez depois de passar o período de eleição, mesmo perdendo a eleição ali, não ficando como suplente, mas teve umas pessoas ali que você abraçou e eu achei muito bacana. Você reconheceu as pessoas mesmo depois de ter passado todo o processo, você reconheceu. E eu acho isso muito, muito legal da tua parte, assim. Aí eu fico pensando, você já tem isso, já tem essa consciência de estar junto? Imagina depois, né? Quando a gente tinha o mercado no Monte Alegre, eu e a Luciana gosta de fazer bolo, né? Ela fazia bolo para a rua Flamboyant, ela fazia bolo para todas as crianças. Era aniversário, ela fazia bolo. Fazia bolo para as crianças, tudo. Já tem esse espírito. E eu, como os outros, no momento, eu já tinha até abandonado a política, não queria mais saber. Mas assim, ó, não custa fazer, não custa, entendeu? Se Deus me abençoa, eu também tenho que abençoar o outro. Porque de uma oportunidade, às vezes, sai uma grande pessoa. Então Esse bate-papo é bacana porque eu disse que nós acabamos não fazendo a nossa homenagem do Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, é todo dia, mas infelizmente a maioria é reprodutor, né? Que eu digo que eu não costumo confundir. Pai é pai, reprodutor é reprodutor. Tem umas coisas que só servem como doador de espermatozoide. Não dá para chamar de pai. Então, quando eu vejo... Por que eu quis chamar vocês 2? Porque eu vejo essa coisa de pai e filho em vocês. E me fala agora, tu, que eu quero te ver chorar mais um pouquinho. O que é o Vitor para você? Assim, eu só tenho o Vitor de filho. É difícil falar dele. Teu orgulho. Assim, tudo que a gente luta na vida, eu só tive um filho. Deus não me deu a oportunidade de ter o segundo.
E a gente faz uma luta, a gente quer que os nossos também tenham uma boa oportunidade da vida, porque a vida não é fácil, a vida tem mais baixo do que alto, entende? Só que as pessoas que vê, só vê a gente quando a onda aparece a cabeça. Mas a maioria das vezes nós estamos no baixo da onda. E assim, ó, ser humilhado às vezes, porque assim, ó, eu me sinto humilhado que o rapaz fez ontem, falou mal, assim, ó. O que foi um secretário que falou? De que não, forma ele não. falou? Isso foi Uma outra pessoa. Uma parte, assim, ó, que falou, assim, ó, eu vou te mandar depois o áudio para te ouvir. Só para passar raiva? Só para te passar raiva, tu gosta de passar raiva? Assim, ó, e assim, ó, comprou a vaga, gastou 1 milhão na eleição. Se o Vitor tivesse gastado 1 milhão na eleição, era para ter 1.000 votos, a gente não gastou. Tanto é que o Vitor fez 381 votos na eleição, 381 na segunda, e eu digo para ele, se ele ficar em casa, ele faz 381 de novo. Porque é voto de amigo. É voto de amigo. A gente anda... Infelizmente ainda tem essa coisa das pessoas dizerem, só ganha quem tiver dinheiro. Não é assim, gente. Não, eu não tenho dinheiro para nada, que às vezes, em 2016, meu pai disse assim, essa menina não vai se eleger. Na minha reeleição, quando foi mais votado, meu pai disse, ela não vai se eleger. Porque ele também tinha essa imagem, mas eu tinha trabalhado tanto, e essa coisa, eu tenho muita fé em Deus, sempre comigo. E como eu sabia que eu estava sempre fazendo a coisa certa, porque eu não me preocupo com a eleição, eu me preocupo em ser a vereadora, em fazer o meu papel. A eleição eu deixo para o período da eleição, que é aquele período que a gente tem que estar na rua pedindo voto e convencendo as pessoas. Então, eu acho que isso me fez crescer sempre, porque eu me preocupo só em trabalhar. Deixa a eleição para a eleição. O povo vai ver o meu trabalho e depois vai reconhecer. Eu acreditava nisso. E meu pai dizia, essa guria não tem dinheiro nem para pagar um cafezinho para quem está ajudando ela na rua. E olha o resultado. Então, às vezes, a gente perde um pouco a fé e acredita em umas coisas que já estão ultrapassadas. Mas sabe, Jane, eu vou só te confessar um negócio. Você tem um potencial, tem um sonho, eu acho que esse teu sonho já te ajuda a ser um bom vereador e a se destacar. Porque você não está na política como muitos entraram pelo poder. Muita gente ainda está na política hoje, ou pelo poder, status, vereador, ou por dinheiro. Status você já tem, já é um consultor de sucesso. Vem de uma família boa. Dinheiro, vou falar a verdade, já tem. Então, é pelo sonho de querer mudar a tua cidade, eu acredito nisso. Eu vejo assim, ó, Camboriú não tem praia. Beleza, não tem praia, mas vamos se tornar uma grande São Paulo. Vamos ter indústria, vamos ter acesso, vamos ter uma base melhor, entendeu? Eu vejo ali que dá para fazer muita coisa. Eu não tenho esse dom de ser prefeito, eu não tenho, mas eu vejo que... Então, assim, ó, o Vitor tem vontade, o Vitor não tem vontade de ser prefeito, ele quer ser vereador, ele gosta do legislativo, é diferente, porque no teu caso, tu gosta mais do executivo, acho que do legislativo, tu. É que, na verdade, eu nasci para tentar mudar a vida das pessoas, e eu acho que eu já contribuí com o legislativo. Eu tentei ir para o executivo, porque eu acho que a minha contribuição no legislativo eu já dei. Eu sei que eu sou muito punk no que eu faço. Eu já ia dizer foda, mas também... Vamos respeitar o... Agora já foi. Né, Vlad? O Vlad não corta, não. Ele nem briga comigo mais. Então, assim, eu sei que eu faço o meu melhor. Eu comprei briga com muita gente, vocês acompanharam. Sim, eu sei. Não é fácil. Até hoje eu sou odiada. Eu sei que em toda roda de conversa onde se fala no futuro de Camboriú, o meu nome é citado. Não de uma maneira muito legal, porque a maioria... Mas eu vou dizer para ti, Jane. Mas eu sou respeitada, eu sei disso. Você já tiveram atrito, tu e o Vitor, mas nunca faltei o respeito contigo. Não. Sempre te respeitei, mantive o diálogo, porque assim, ó, atrito existe. Existe atrito na família, existe atrito num casal. Qualquer convivência. Então, assim, ó, mas sempre foi um atrito respeitoso, não foi um atrito maldoso. Não. Que o maldoso é o pior. E a gente sempre conversou, você sempre teve esse respeito por mim. E quando eu errei, porque eu reconheço quando eu fui falar contigo, não foi? Foi, me chamou lá na Câmara, a gente foi conversar. Levamos quase 1 hora conversando, expliquei algumas coisas. E a gente pediu desculpa pra mim também na época. Pedi desculpa porque eu sou assim. Porque isso a gente tem que não é se humilhar, é ser humilde, é diferente. Reconhecer o erro é ser humilde. Eu acho bonito isso. Eu tenho essa humildade, por isso que eu digo, às vezes, digo assim, as pessoas precisam dar uma oportunidade
por exemplo, de conhecer o Vitor, de saber quem é o Vitor, não de ouvir os outros falarem. Eles primeiro atacam. Porque as pessoas atacam muito pela questão... Sabe que eles atacam muito o Vitor pela questão financeira? Até hoje eu não consegui entender isso. Que daí eles atacam tanto, vão todos para cima dele, mas pelos bastidores todo mundo quer uma ajuda dele, né? Bastante. Todo mundo querendo se dar bem. Se eu abrisse o livro, eu contava tudo. Mas não vou fazer isso. Mas... Adoro, meu Deus, uma caixa preta aqui. já me dá coceira. Mas verdade. Eu imagino, eu sei que é. As pessoas são falsas. Inclusive, quando teve esse atrito com o Vitor, eu não vou citar nomes também, eu tô louca para citar, mas daí eu pensei, já tem tanto processo que eu não tenho dinheiro para pagar, já vou dizer. Mas as pessoas que se aproximavam de você, que me usaram, vai. Porque daí eu sou a única corajosa, doida, vai. E aí, quando eu errei, marcha ré, chamei o Vitor e comecei a observar, porque eu tenho isso. Como todo prego que aparece, leva martelada. E eu vejo assim, ó, as duas eleições do Vitor. Chega perto da eleição, monta-se um complô, tenta desmanchar toda a base do Vitor. Então, assim, ó, na eleição passada a gente tentou fazer o quê? A gente se afastou bastante para evitar esse, e mesmo assim conseguiram, os 10 dias antes conseguiram. Mas tá bom. Deus sabe, na verdade. Mensagem do Dia dos Pais, agora pra gente encerrar. Porque o resto tá na mão de Deus, vai dar tudo certo. Ai, gente, mensagem dos pais. O pai tem como um exemplo, né? Você fazer o melhor, sempre tem que ser um bom filho e no futuro ele também vai ser um pai um dia, né? Então ele tem que fazer sempre as coisas certas pra... Vai ser um pai amoroso assim, né? Tem que ser. Pode ser que ama ele, eu vou achar lindo. Olha, eu vou dizer, eu quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, que é importante ser um pai presente. O pai, como tu diz, o que germina, não será um bom pai. Vai acabar sendo, o filho vai ser acabar adotado por outra pessoa que vai criar melhor do que o pai. Então eu desejo aos pais de verdade um feliz Dia dos Pais, que eu digo assim, ó, pelo menos tenha metade de um Vitor, porque o Vitor é um bom menino, tá? Assim, ó, ele é um bom menino, ele é mais responsável até do que eu, às vezes. O que mais me freia, às vezes, em algumas coisas é ele. Então eu digo assim, ó, eu desejo um feliz Dia dos Pais, que todos os pais sejam iluminados, que, assim, ó, não adianta, o dia do pai, só por ser o dia do pai, e no outro dia não é dia do pai. Então... Uma vida, né? Uma vida. Então eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais, e aqueles que não têm os pais... Eu sei que vai ficar uma dificuldade. Eu ainda tenho meu pai vivo, está com 80 anos. A Luciana, por exemplo, não tem mais o pai dela, e a Magda também não tem mais o pai dela. Mas tu tem que cuidar de todo mundo. É verdade. Eu estava vendo lá na festa que a gente fez, vai diminuindo. O número de mulheres sempre aumenta, o homem vai diminuindo. Mas é bom, que mulher guerreira, vocês vão ver. Não, é que os homens estão indo mais cedo. Mais cedo, isso é preocupante, né? Gente, muito, muito obrigada. Vitor, te desejo todo sucesso agora lá, enquanto você estiver na Câmara. Na tua próxima caminhada, eu te desejo sucesso. Juliana, que você continue sendo esse esposo, esse paizão maravilhoso, porque para mim você é um exemplo de pai. Eu agradeço. Eu vejo o amor. Quando você fala do Vitor, eu vejo o amor. E isso para mim é um exemplo de pai. Por isso que eu escolhi trazer vocês dois aqui para falar um pouquinho da história de vocês. Eu agradeço. Eu quase não dou entrevista, é difícil eu falar alguma coisa. Eu geralmente acompanho o Vitor, eu fico ali nos bastidores, mas acompanho. Agora, de falar, assim, ó, vou dizer, fazia tempo que eu não falava. A última vez, acho que foi numa reunião política que eu tive que representar a Luciana, mas... Já está pronto agora. Mas já soltou o verbo, já está pronto para montar teu podcast lá sobre os meu sonho era ser radialista, mas eu estava conversando com o Joaquim aqui. Já tem um projeto aí de carro antigo, quem gosta de carro antigo. Eu vou montar um podcast, vou chamar o pessoal que gosta de... curte, né? E olha que muita gente gosta, que eu sei. Sim, eu vejo lá pelo meu Instagram do Gol, vão seguindo e vão pedindo informação. Eu não consigo postar todo dia, porque eu não tenho tempo, eu não sou profissional, mas eles ficam cobrando porque não tem mais imagem. Mas eu vou montar, vou pensar. Já, quem gosta, espera aí. Eu vou... Gente, muito, muito, muito obrigada. Pessoal de casa, muito obrigada por ter acompanhado mais esse nosso programa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. A todos os pais de verdade, o meu carinho enorme.